Débora Alfano em São Paulo, Luiz Felipe Veloso diretamente de Salvador. Ele falava que na capital baiana as hospedagens, as acomodações já estão ficando lotadas para essa virada de ano, para essa temporada, né, em geral. Agora dezembro, férias, muita gente quer viajar, curtir uns dias de folga. E aí, busca hotéis, pousadas, mas principalmente alugar também, né? A gente fala bastante sobre o Airbnb e outros aplicativos, plataformas em que você aluga um apartamento, uma casa na praia, no interior, não só em Salvador, mas outras cidades, outros estados também. E é importante se atentar a alguns cuidados. Quem nunca olhou aquela foto linda, maravilhosa na internet, sei lá, nossa, piscina com borda infinita. Chega lá, cadê a piscina? Não tem. Tem alguma coisa quebrada, enfim. São cuidados, alguns cuidados aí na hora de fazer essa negociação, tanto para quem vai ficar hospedado, quanto para o proprietário daquele imóvel que está sendo colocado para alugar, para aluguel. É sobre esse assunto, os cuidados na temporada de aluguel no verão, que a gente vai conversar agora com o Rodrigo Carpaz, já tá na linha com a gente, o advogado especialista em direito imobiliário, que vai falar sobre esses cuidados agora. Obrigada por nos atender, doutor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Débora? Bom dia. Sempre um prazer falar com a Band News. Bom dia, Luiz Felipe Veloso, aí de Salvador, terra maravilhosa também. E sim, Débora, é sempre muito preocupante essa alocação no final do ano. A gente tem no escritório de advocacia sempre uma demanda muito grande em função dos problemas que surgem e depois dessas locações para resolver esses problemas que acabaram sendo gerados pelas locações malfadadas ou por falsas locações que fizeram com que aquele que pretendia ter um bom descanso saiu frustrado ou porque o imóvel não era o que exatamente havia sido anunciado, ou porque era um golpe. Infelizmente, existem vários golpes, os golpistas aproveitam essa oportunidade, esse momento em que as pessoas anseiam por um descanso merecido depois de tanto trabalho no ano e acabam, às vezes, sendo ludibriadas ou enganadas por falsos anúncios. Recentemente a gente teve aí esses dias um caso de uma moradora que percebeu que os móveis foram furtados do apartamento. Bandidos, né? 4 bandidos montaram um esquema para furtar todos os móveis deste apartamento. Acabou chamando a atenção para um crime disfarçado de mudança, né? Colocaram tudo em um carro e estavam levando embora. A vítima percebeu. Ela fala que as pessoas passaram a noite no apartamento e levaram os itens, né? Então, como é que. Vamos começar do lado de quem coloca um imóvel para alugar. Quais são os cuidados que essa pessoa deve adotar? E a gente tem plataformas que fazem muitas vezes essa ponte entre quem quer alugar o imóvel, quem busca um local. Essa plataforma, essa ferramenta, tem responsabilidade no caso também, doutor? Legal. Então, o proprietário ele quer locar e quando o imóvel vai chegando cada vez mais próximo do final do ano e ele não conseguiu locar, ele acaba abrindo mão aí de algumas garantias, de algumas seguranças. Então esse é um problema e aquele golpista sabe, quanto mais em cima ficar, maior a pessoa vai estar desesperada e abrir mão aí de seguranças importantes. Então, a primeira coisa, esse proprietário ele tem que saber, a lei de locações trata da locação por temporada, e nós temos também as questões inerentes à lei de hospedagem, que daí abrangem esses aplicativos por hospedagem. Se eu for realizar uma locação dentro de um espaço de tempo um pouco maior, eu vou usar a lei de locações, eu vou estabelecer um contrato entre as partes. É importante que exista um vínculo e nesse vínculo é importante que exista uma vistoria prévia desse imóvel. Dá trabalho, as pessoas acabam caindo em golpes ou em situações difíceis porque a segurança anda na contramão da boa locação. Então, quanto mais seguro for a locação, maior eu preciso, mais cuidados eu preciso ter, e as pessoas acabam abrindo mão da segurança para não afastar
os inquilinos que elas acreditam que serem bons e podem estar disfarçados em golpistas. Então, buscar sempre se planejar, vai locar no final do ano, já coloca esse imóvel para locar. Algumas pessoas acabam buscando sempre os mesmos imóveis, então trazer já previamente essa conversa, reduzir a termo esse contrato, colocar no papel, realizar uma vistoria, por mais que seja trabalhosa, ter as fotos do bem e, sim, se você for proprietário de um bem, pedir previamente o RG, o CPF e realizar uma pesquisa, porque a gente precisa saber com quem está lidando. Da mesma forma que o inquilino se preocupa para saber se aquele proprietário vai cumprir com aquilo que está sendo ajustado, o proprietário também tem que ter a garantia. É diferente de uma situação onde a pessoa entra num hotel, onde você apenas apresenta o RG, ninguém quer saber quem você é, se você vai ter condições de pagar. Você passa o cartão de crédito e está tudo certo. Essa modalidade é muito parecida com aquela que nós temos nos aplicativos de hospedagem. E sim, a plataforma ela é sim corresponsável pelos golpes e temos algumas condenações e, infelizmente, os meliantes já descobriram também que eles podem se cadastrar, eles fazem uma primeira locação sem aplicar o golpe, a segunda sem aplicar o golpe e buscam um imóvel maior que aplicam o golpe. Então, existe também cuidados que devem ser tomados. É igual quando você vai pegar um aplicativo de automóvel, que você vê se aquela pessoa está bem avaliada, quantas viagens aquele motorista fez, isso já vai propiciar indícios se aquela corrida vai ser boa ou não. Da mesma forma com a locação. E o que faz esses golpes ficarem mais propensos é justamente o anseio daquele que quer locar, tanto o inquilino quanto o proprietário, ou em cima da hora, ou porque está precisando do dinheiro, e acaba abrindo mão de seguranças, da realização de contrato, da pesquisa. É importante, sim, reduzir a termo, colocar no papel esse contrato, ter, sim, o trabalho de passar para advogado, ter, sim, o trabalho de saber com quem você está lidando, para evitar golpes. E, sim, os bons pagam pelos maus. Aquela pessoa de boa fé acaba tendo uma pesquisa maior no nome, mas ela vai estar demonstrando que não tem qualquer problema e o proprietário vai ficar seguro. Isso são questões que a gente está falando inerentes a golpes. Tem outras questões também. Aquele proprietário que quer local, o imóvel existe, ele diz que está próximo à praia e ele está extremamente distante à praia, ou ele diz que tem piscina e na verdade tem uma pequena banheira ali e acaba frustrando a expectativa daquele que quer local, que também traz problemas futuros ou às vezes imediatos com a não ocupação do bem. Nós temos casos de golpes onde as pessoas locam 2, 3 vezes o mesmo imóvel e as pessoas chegam e têm problemas para ingressar, ou algumas vezes os condomínios proíbem a locação por aplicativo de hospedagem, o proprietário desconhece ou conhece, mas precisa oferir renda e acaba sendo barrado na portaria, o que também é um outro grande problema nesse momento. Bom, para quem está sintonizando o rádio agora, nós estamos conversando com o Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito imobiliário. Eu estava aqui me recordando de duas questões. Uma está no campo do direito, né? A gente tem acompanhado muito aqui na Bahia, acredito que seja muito comum que aconteça em outros locais. Algumas pessoas preferem não utilizar os aplicativos específicos para esse tipo de prática e acabam utilizando redes sociais abertas, né? As redes sociais como um todo. E tem as suas redes clonadas, né? Então, portanto, a pessoa, inclusive, faz uma rede com um nome muito próximo, replica as fotos, clona as fotos, né? E acaba oferecendo aquele bem. E, enfim, às vezes quem aluga só consegue descobrir que não está alugando não fez, por exemplo, o pagamento desse valor adiantado, dessa caução, me perdoe se a terminologia está adequada ou não, né, quando chega ao imóvel, quando chega para alugar. E a outra questão, né, uma dica que o senhor pode validar ou não, tem muita gente que costuma ir lá no Google e checar pontos comerciais na região e para entrar em contato com esses estabelecimentos, um mercadinho, enfim, uma loja de conveniência, uma lavanderia, e perguntar, olha, você conhece esse imóvel? Ele existe mesmo? O pessoal costuma alugar, ele costuma pegar serviço com você. Pessoas aqui, principalmente nas regiões mais populares, costumam fazer isso como uma estratégia para validar ou não a existência, de fato, desse produto, desse imóvel. Então, Luiz,
Eu acho muito interessante isso, sim. Acho que a hora que você quer locar, as pessoas buscam praticidade. Então, eu tô aqui em São Paulo, eu quero locar um imóvel na Bahia. Eu não vou pegar um avião e ir até a Bahia ver se o imóvel existe. Mas sim, eu posso ligar, eu posso tirar referências. Da mesma forma que a internet funciona bem para os golpistas, infelizmente, também funciona bem para aqueles que querem se precaver. Então, é ligar para um vizinho, confirmar informação no estabelecimento local, isso também é possível. E tem pessoas que buscam, inclusive, os sites dos tribunais de justiça para verificar a existência de processos em nome dos proprietários ou, algumas vezes, dos inquilinos, o que a pessoa está tão propensa a realizar o golpe que acaba usando o próprio nome e isso acaba sendo facilmente identificado. Ou verificações, aquele RG que a pessoa apresenta, facilmente é possível tirar referências e fichas, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, de todos os demais estados, quanto uma ficha, verificar se a pessoa tem ali uma ficha, um processo criminal em andamento. Logicamente que isso apenas para balizar com quem você está lidando. As pessoas hoje têm redes sociais, logicamente que elas fajutam muitas coisas, mas muita coisa é possível obter através do número do RG, do número do CPF. Então, cuidados mínimos, como você vai locar a minha residência, por mais que seja através de um aplicativo de hospedagem, me passa o seu RG. Com o seu RG em mãos, eu consigo minimamente, ou através de empresas legalmente constituídas e de um trabalho estritamente possível, verificar se aquele RG tem problema, se aquela pessoa realmente existe, se aquela pessoa tem o RG clonado, porque hoje com a inteligência artificial e com os golpes e com a facilidade da internet, é inimaginável a quantidade de golpes que são aplicados. Outro dia recebemos informação que uma empresa estava se passando por vendedora de automóveis, empresa de leilões também, leiloando bens que não existiam e as pessoas depositavam sinal. Então, os golpes cada vez se aprimoram e aquele proprietário tem que sim se beneficiar do uso da internet para alocar, e o inquilino da mesma forma, mas não basta acreditar, mesmo que o site seja fidedigno, não basta acreditar. Então, valores abaixo do mercado, sites que não passam credibilidade, isso funciona para compra, aquisição de um produto na internet, assim como a locação de uma casa, a compra de uma residência, esse contato pessoal, a verificação da empresa, do histórico da empresa, do histórico da pessoa, isso é sempre salutar. Isso evita golpes, mas a relação contratual é imprescindível para uma relação de locação por alguns prazos. Aquele que vai locar precisa ter a garantia, como você muito bem, para que os móveis não sejam furtados, e se forem furtados, existe uma caução, uma garantia para que aquele que tenha ficado no prejuízo possa se ressarcir ou possa minimamente se garantir. Muito bem, a gente agradece aqui os conselhos, as orientações do Rodrigo Carpaccio, advogado especialista em direito imobiliário, atendendo a Band News FM. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana. Eu que agradeço, obrigado. Valeu.